Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus por este dia maravilhoso, este dia lindo que já está chegando ao seu final, dia 23, não é? De maio de 2020. Deus seja louvado por esta data tão especial na vida de nós, os seres humanos, não é? Então, que Deus em Cristo abençoe a cada um que vai assistir esse vídeo. Eu quero compartilhar com os irmãos um versículo que está no Salmo 105 e o versículo 1 que diz: Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Deus seja louvado. Aqui está uma exortação, este Salmo 105, não é? O salmista louva a Deus por haver guardado o seu pacto com os patriarcas e livrado do Egito a Israel e havê-lo conduzido pelo deserto de Canaã. Nós sabemos que Salmos é o inário de Israel, não é? E aqui está mais um salmo de louvor e gratidão a Deus por estes milagres, por esta proteção que Deus operou na vida dos patriarcas e também na vida dos seus servos, o povo de Israel, naqueles 40 anos de jornada pelo deserto, logo após terem sido libertos da terra do Egito. Eu quero, baseado neste salmo, vos falar sobre qual é o nosso dever no tempo do fim. Quero falar sobre isto. Qual é o nosso dever no tempo do fim? São muitos. Nós temos compromissos para com Deus, não é? Mas eu quero aqui mencionar, baseado neste versículo primeiro, pelo menos 3 necessidades que nós, como igreja do Senhor, como povo de Deus, nós devemos ter em nossas vidas, melhor dizendo, devemos cumprir em nossas vidas estas necessidades que competem ao povo de Deus. É necessário essas 3 coisas para que nós possamos ter uma boa conduta diante do nosso Deus nesses últimos dias. Primeiro, o salmista está dizendo: louvai ao Senhor. Nós sabemos que a palavra louvor significa bendizer, elogiar, glorificar, exaltar. Nós sabemos que as nações pagãs também louvam os seus deuses, também glorificam, também adoram aos seus deuses. Então, queridos, nós como povo de Deus, como nação eleita de Deus, geração eleita de Deus, como nação santa de Deus, nós devemos também louvar ao Senhor nosso Deus. Há um versículo no Salmo 103, o versículo 1, que o salmista diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Nós observamos que nós podemos louvar a Deus também, vamos dizer, com os nossos membros, com as nossas mãos, com os nossos pés, não apenas com os lábios, não é? Mas podemos louvar a Deus com tudo que há em nós, nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, nossa maneira de ir, de voltar, de caminhar. Nós temos e devemos louvar ao Senhor nosso Deus, porque Ele é digno, Ele é o nosso Deus. Há um versículo no Salmo 71, versículo de número 6. Observe o que a palavra do Senhor nos diz, a parte B do versículo, a última parte, melhor dizendo, a parte C do versículo. O meu louvor será para ti constantemente. Glória a Deus. Isso é Davi dizendo, não é? Escrevendo este salmo quando já estava com uma certa idade, na sua velhice. Então ele, entre tantas palavras que ele disse neste salmo, ele disse para Deus: o meu louvor será para ti constantemente. Que coisa gloriosa! Davi está dizendo
mesmo na terceira idade, durante toda a minha vida, durante qualquer etapa e período da minha vida, eu vou estar te louvando, eu vou estar te glorificando, eu vou estar bendizendo o teu santo e excelso nome. Meu louvor será para ti constantemente, dia após dia, 365 dias do ano, eu estarei louvando o teu nome. A palavra louvar é elogiar, é glorificar. Você já elogiou o seu Deus hoje diante de alguém? Até no meio da sua família, na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança? Você já falou alguma coisa acerca de Deus, alguma coisa bonita acerca deste Deus que nós servimos? Já louvou a Ele neste dia? Nós devemos louvá-lo constantemente. No Salmo 67 e o versículo 3, a Bíblia Sagrada diz assim: louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Glória a Deus. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos, europeus, sul-americanos, asiáticos, africanos, enfim, de todos os continentes da terra, de todas as nações da terra. A Bíblia está dizendo: louvem-te a ti, ó Deus, os povos todos. Que coisa gloriosa! Nós somos convidados a louvar o único Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, o grande Elohim, o grande El Shaddai, o grande Adonai. Nós temos que louvá-lo constantemente e entre todos os povos da terra, não é? Entre as nações da terra. O louvor tem que ser atribuído a Deus. Glória a Deus. A igreja do Senhor deve aguardar a volta de Jesus, em primeiro lugar, louvando, cultuando, reverenciando, glorificando, magnificando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20, glória a Deus, a palavra do Senhor nos diz assim, queridos: Deus seja louvado, porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós fomos comprados por bom preço, preço de sangue. O apóstolo Pedro vai dizer isso na primeira carta, no capítulo 1, não é que nós não fomos comprados como que por coisas corruptíveis, coisas que passam. Ele diz que nós não fomos resgatados, não é isso? Da nossa boa maneira de viver, que por tradição recebemos dos nossos pais. Nós não fomos resgatados com coisas dessa terra, como prata, ouro, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então nós fomos comprados por bom preço, o sangue de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aí Paulo está dizendo aos Coríntios: por isso, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então a primeira coisa que a igreja de Jesus tem que fazer nesses últimos dias é não perder a essência da adoração, do louvor a Deus. Vamos aguardar Jesus louvando, adorando, abrindo o nosso cenário, cantando louvores, entoando louvores ao Senhor, falando deste Deus, da grandeza dele, elogiando este Deus a quem servimos. Em segundo lugar, a igreja de Jesus deve esperar a volta dele, invocando ao Senhor nosso Deus. O Salmo está dizendo assim, louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Invocar. Sabemos que a palavra invocar significa chamar ou recorrer. A palavra invocar, ela tem um sentido duplo, de chamar
ou de invocar o nome do Senhor nosso Deus. Quer dizer, chamar ou recorrer a Ele. E o que significa recorrer? Recorrer significa você fazer um trajeto ou retornar a fazer um trajeto em busca de algo. Isso significa recorrer. Nós devemos chamar e recorrer, nos voltarmos para o Senhor e chamarmos, convidarmos a Ele para estar conosco na nossa casa, na nossa família. Nós devemos invocá-lo. Em Romanos capítulo 10, versículo 12, o apóstolo Paulo disse assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que coisa gloriosa! Todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Então, que todos os povos da terra, nestes momentos de lutas, de calamidades mundiais, de tristeza, de angústia entre as nações, que todos nós possamos chamar e recorrer ao Senhor nosso Deus, que possamos invocá-lo, porque todo aquele que o invoca em espírito e em verdade, independente da sua denominação, da sua instituição, a Bíblia garante que ele ou ela será salvo. Deus está me convidando, te convidando, nos convidando para invocarmos, para chamarmos, para recorrermos ao Senhor nosso Deus. No Salmo 50, glória a Deus, os versículos 14 e 15, Asaf ensinando, disse assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Aqui está a promessa de Deus. Asaf está dizendo: oferece a Deus sacrifício de louvor. Lembram, vocês devem estar lembrados que eu falei aqui, mencionei aqui, como a primeira condição que nós devemos aguardar a vida de Cristo é louvando, é adorando, é bendizendo, é glorificando ao seu santo e excelso nome. Então aqui está dizendo: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo votos. E aí diz Deus: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então aqui surge a promessa, quando a gente oferece a Deus sacrifício de louvor, quando nós como igreja não perdemos a essência da adoração, a essência do louvor, e continuamos adorando, louvando, e quando a gente paga a Deus os nossos votos, e Deus nos livrará e a gente vai glorificar o nome dele. Ainda falando sobre invocar, a Bíblia diz no Salmo 91, versículo 15, glória a Deus. Você sabe que este salmo é um salmo profético, recheado de promessas para aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, para os justos, para os servos de Deus, para os filhos de Deus. Eu considero este salmo o salmo dos filhos de Deus, um salmo que contém as promessas para os filhos de Deus. Estão aqui as promessas contidas exatamente neste Salmo 91, e uma das promessas está no versículo 15, quando Deus diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então a Bíblia está dizendo: ele me invocará e eu lhe responderei. Deus está nos dando promessa, queridos, que devemos invocar a Ele. Como está o nosso altar? Como está as nossas orações? Será que nós estamos orando ao Senhor, buscando ao Senhor? A Bíblia está dizendo: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. E agora está dizendo: ele quem? Aquele que está no esconderijo do Altíssimo.
Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Então Deus está dizendo: eu responderei, eu livrarei da angústia, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, darei livramento e o glorificarei, o honrarei nesta terra. Eu vou honrá-lo nesta terra. Eu vou colocá-lo em posições elevadas nesta terra. Eu vou colocar o meu povo por cima, se o meu povo me invocar. Se aqueles que estiverem no esconderijo do Altíssimo entender isto, que deve me invocar. Glória a Deus, me invocar. Em terceiro lugar, para a gente terminar, nós devemos ter uma outra posição. Primeira posição para aguardarmos a vinda de Cristo. Como devemos aguardar? Louvando, adorando, glorificando, exaltando, enaltecendo, bendizendo o nome do Senhor. Em segundo lugar, invocando, orando, convidando, recorrendo, invocando ao Senhor. E em terceiro lugar, nós devemos, glória a Deus, fazer conhecidas. O Salmo 105, versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Nós devemos tornar conhecidas as obras do Senhor entre os povos. No Salmo 96, versículo 3, há um versículo, o epígrafe deste salmo diz: convite a toda a terra para louvar e temer ao Senhor. Glória a Deus. E o versículo 3 diz: anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. Anunciai, fale para as pessoas quem é Deus, o que é que Ele faz. Fale da santidade dEle, fale da grandeza dEle, do poder dEle, do domínio dEle, das obras dEle. Fazei conhecidas as obras dEle entre os povos. Fazei conhecidas as obras dEle entre os povos. E o Salmo 96 e 3 está dizendo: anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Você, pastor, presbítero, missionário, missionária, que está fazendo suas lives, seus vídeos, fale mais de Jesus, fale da grandeza dele, fale do perdão dele, da salvação dele, da volta dele, do céu que ele preparou. É uma das suas obras, os céus que ele criou, a cidade santa. Falemos da grandeza, tornemos conhecidas as obras deste Deus entre os povos, anunciemos entre os povos, entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas. A palavra do Senhor nos diz em Marcos 16 e 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, pregai as boas novas da salvação, a proposta de Deus para o homem, o que Deus é capaz de fazer na vida do homem, do ser humano mortal desta terra. Preguemos o nome do Senhor entre os povos, usemos as redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, para anunciarmos a grandeza deste Deus, a glória desse Deus entre as nações, glória a Deus, e anunciar as suas maravilhas entre todos os povos. Salmo 105, versículo 1, a parte última do versículo. Tornemos conhecidas as obras deste Deus entre os povos. Vamos esperar Jesus assim, louvando, vigiando contra o pecado, invocando, orando e anunciando a grandeza deste Deus. Louvado seja Deus. Primeira carta de Pedro 2 e 9, a Bíblia diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós fomos chamados para anunciar as virtudes deste Deus, o poder, a grandeza, a glória, a imutabilidade deste Deus, a santidade, a imanência,
a transcendência, a onipotência, a onipresença, a onisciência. Anunciemos este Deus Todo-Poderoso, anunciemos a grandeza deste Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, queridos. Não esqueça deste Salmo 105, versículo 1. Louvai ao Senhor e invocai o seu nome. Louvai, não pare de adorar, não pare de louvar, não baixe sua cabeça, abra sua harpa, seu inário, pegue seu instrumento, seu violão, cante louvores a Deus, adore a Ele, louve a Ele com a sua voz, com os seus lábios, também com a sua vida, com as nossas atitudes. Louvemos ao Senhor, com os nossos lábios, com nossas atitudes, adoremos a Ele, glorifiquemos a Ele, invoquemos o seu nome, que possamos invocar, chamá-lo, clamar seu nome, buscá-lo, recorrer a Ele. Jesus breve voltará, e que possamos nunca parar de anunciar as maravilhas, as obras deste Deus. Vamos tornar conhecidas entre as nações da terra, no nome de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fica com Deus, fica na paz do Senhor.